E aí, galera do Universo Educação, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que vai explodir a sua mente com conhecimento. Hoje a gente vai embarcar numa viagem incrível por um dos períodos mais transformadores da história, a Idade Moderna. Preparem-se para desvendar séculos de aventura, ciência, poder e revolução. Já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal para não perder nada, ok? Vamos nessa! Imagine um mundo que estava começando a sair da Idade Média, aquele período mais paradão. De repente, como um furacão, surge a Idade Moderna, que vai do século XV ao XVIII. É uma época de mudanças radicais, que moldou muita coisa do que a gente vê hoje. E o pontapé inicial para tudo isso foi o renascimento cultural e científico. Pensa numa explosão de criatividade. Depois de um tempo onde a igreja controlava quase tudo, as pessoas começaram a se interessar mais pelo ser humano, pela ciência, pela arte. Pensadores e artistas voltaram a olhar para a antiguidade clássica, Grécia e Roma, em busca de inspiração. Gênios como Leonardo da Vinci, com suas invenções e obras de arte incríveis, como a Mona Lisa e o Homem Vitruviano, e Michelangelo, que esculpiu o Davi e pintou a Capela Sistina, nos mostram bem isso. A razão e a observação começaram a ganhar força. A arte deixou de ser só sobre temas religiosos e passou a explorar a beleza humana, a natureza. Foi uma quebra de paradigmas que abriu caminho para novas descobertas em várias áreas. E não foi só na arte. A ciência também deu um salto gigantesco com nomes como Nicolau Copérnico, que propôs que o Sol era o centro do universo, e Galileu Galilei, que com seu telescópio confirmou essa ideia, mesmo enfrentando a oposição da Igreja. Essa curiosidade e essa busca por entender o mundo foram essenciais para o que viria a seguir. E o que veio a seguir? As grandes navegações e a expansão marítima. Com essa nova sede de conhecimento e a busca por riquezas, os europeus, principalmente Portugal e Espanha, começaram a se lançar aos mares desconhecidos. Eles queriam encontrar novas rotas comerciais para as Índias, buscando especiarias, seda e metais preciosos. Mas não era só isso. Havia também um desejo de expandir a fé cristã. Imagina a coragem desses marinheiros. Eles enfrentaram tempestades, doenças, lendas de monstros marinhos, tudo para explorar o novo mundo. Cristóvão Colombo chegou à América em 1492, achando que tinha chegado às Índias. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500. Fernão de Magalhães liderou a primeira viagem de circunnavegação, provando que a Terra era redonda. Essas viagens conectaram continentes, mudaram o mapa mundi, inauguraram o comércio global e, infelizmente, deram início a sérios problemas como a colonização e a exploração de povos nativos, que são capítulos importantes e dolorosos da nossa história. Mas o impacto dessas navegações no desenvolvimento do comércio, da tecnologia e da geopolítica foi gigantesco e irreversível. Enquanto isso, a Igreja Católica, que tinha um poder imenso na Idade Média, começou a ser questionada. E aí surge a Reforma e a Contra-Reforma religiosa. No início do século XVI, muitos se incomodavam com algumas práticas da Igreja, como a venda de indulgências, que era tipo um perdão para os pecados em troca de dinheiro. Martinho Lutero, um monge alemão, publicou suas 95 teses em 1517, criticando abertamente essas práticas. Ele defendia que a salvação vinha pela fé e não pelas obras ou pelo dinheiro. E isso foi um terremoto. As ideias de Lutero se espalharam rapidamente, graças à invenção da imprensa por Gutenberg. Outros reformadores, como João Calvino na Suíça e o rei Henrique VIII na Inglaterra, que criou a Igreja Anglicana, também promoveram suas próprias mudanças. A Igreja Católica, em resposta a essa avalanche de novas religiões, realizou a Contra-Reforma. O Concílio de Trento foi um evento-chave, onde a Igreja reafirmou seus dogmas, combateu a corrupção interna e criou a Companhia de Jesus, os jesuítas, para espalhar o catolicismo pelo mundo e educar.
Esse período gerou muitos conflitos religiosos, mas também levou a uma maior diversidade de crenças e à formação de novas identidades nacionais. Com todas essas mudanças, o poder político também se reorganizou, dando origem ao absolutismo e ao poder dos reis. Vocês já ouviram a frase "O Estado sou eu"? Foi dita pelo rei Luís XIV da França, um dos maiores exemplos de monarca absolutista. Nesse sistema, o rei concentrava todo o poder. Ele criava as leis, julgava, administrava o exército e a economia. Sua autoridade era considerada divina, ou seja, era como se Deus tivesse escolhido o rei para governar. Não tinha parlamento, não tinha constituição para limitar seu poder. Para fortalecer essa concentração, os reis contavam com o apoio da nobreza e da igreja. Castelos grandiosos, cortes luxuosas e exércitos poderosos mostravam a imponência desses monarcas. Foi uma forma de governo que trouxe estabilidade para alguns reinos, mas que também gerou descontentamento entre a população, principalmente a burguesia, que cada vez mais tinha poder econômico, mas pouco poder político. Essa concentração de poder, que parecia inabalável, seria o alvo das próximas grandes transformações. E essas transformações vieram com as revoluções burguesas, a inglesa, a americana e a francesa. A burguesia, que era a classe dos comerciantes, banqueiros e donos de manufaturas, estava crescendo em poder econômico, mas se sentia limitada pelo absolutismo e pelos privilégios da nobreza e do clero. A Revolução Inglesa, no século XVII, foi uma série de conflitos entre o parlamento e os reis, que queriam mais poder. No final, o parlamento saiu vitorioso e a Inglaterra se tornou uma monarquia parlamentar, onde o rei reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento. Isso foi um grande passo para limitar o poder real e garantir direitos. Depois, no século XVIII, temos a Revolução Americana. As 13 colônias da América do Norte, cansadas dos impostos abusivos e da falta de representatividade imposta pela coroa britânica, declararam sua independência em 1776. Com figuras como George Washington e Thomas Jefferson, eles lutaram e formaram os Estados Unidos da América, a primeira nação a adotar uma república democrática baseada em ideais de liberdade e igualdade, inspirando muitos outros movimentos. Mas a mãe de todas as revoluções foi a Revolução Francesa, em 1789. A França era um barril de pólvora. O povo, faminto e sobrecarregado de impostos, vivia na miséria, enquanto a nobreza e o clero desfrutavam de luxo e privilégios. As ideias de liberdade, igualdade e fraternidade inflamaram a população. A queda da Bastilha, uma prisão que era símbolo do absolutismo, marcou o início de um período de profundas mudanças. A monarquia foi derrubada, a nobreza perdeu seus privilégios e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão proclamou que todos são iguais perante a lei. Foi um divisor de águas que inspirou movimentos por todo o mundo e influenciou a criação dos direitos humanos que conhecemos hoje. E a base para todas essas revoluções foi o Iluminismo e os novos ideais de liberdade. O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu no século XVIII, o século das luzes. Filósofos como John Locke, Montesquieu, Voltaire e Jean-Jacques Rousseau defendiam a razão como principal fonte de conhecimento e criticavam o absolutismo, a censura e os privilégios da nobreza e da igreja. Eles acreditavam que todos os seres humanos nasciam livres e com direitos naturais, como o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Montesquieu propôs a separação dos poderes em executivo, legislativo e judiciário para evitar a tirania. Voltaire defendia a liberdade de expressão e a tolerância religiosa. Rousseau falava sobre a soberania popular, ou seja, o poder do povo e a vontade geral. As ideias iluministas se espalharam por salões, cafés e livros, influenciando os líderes das revoluções burguesas
e servindo de base para a construção de estados democráticos e de direito em diversas partes do mundo. O Iluminismo foi uma verdadeira luz que guiou a humanidade para um futuro mais justo e livre. Ufa! Que viagem intensa pela Idade Moderna, não é mesmo? Vimos como esse período foi fundamental para moldar o mundo em que vivemos, com suas descobertas, conflitos e ideais de liberdade. Da arte renascentista às grandes navegações, da reforma religiosa às revoluções que mudaram a face da política, a Idade Moderna é um palco de transformações contínuas e cheias de lições para nós. Espero que vocês tenham gostado de desvendar esses séculos de história conosco. Se este vídeo te ajudou a entender melhor a Idade Moderna, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal Universo Educação para mais conteúdo incrível como este e compartilhe com seus amigos e colegas. Seu apoio é super importante para a gente continuar crescendo. Deixe também nos comentários qual período da história você quer ver por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Universo Educação, expandindo conhecimento, um vídeo de cada vez.